Olá pessoal, meu nome é Solange, eu sou a mãe da Laisa e hoje eu vim fazer mais um bate-papo com vocês. Muitas vezes a gente fala e esquece da gente, né? E hoje eu vou falar um pouquinho dos nossos sentimentos. Quantas vezes nós passamos o dia, né, angustiado, sufocante, se sentindo sozinha, com medo. Chegamos no final da tarde exaustas e mesmo assim sentimos que não fizemos o suficiente. Quem aí se sente assim? Ou quem aí já se sentiu alguma vez na vida dessa forma? Levanta a mão. Pois é, muitas vezes é assim que nós nos sentimos, exaustas, cansadas, cheias de medos, de insegurança. E fazemos tanta coisa durante o dia, corremos atrás de terapias, de estudar um artigo a respeito daquele problema do nosso filho, de buscar entender um pouco mais o que está acontecendo, de lavar, passar, cozinhar. E aí chega no final do dia, a gente está tão cansada que às vezes nem consegue descansar à noite, de tanto que o corpo está agitado. E aí quando você deita na cama, você pensa, poxa, eu poderia ter feito mais. Não foi o suficiente o que eu fiz. Muitas vezes nós nos sentimos assim. E muitas vezes com esse sentimento vem um monte de outros sentimentos. E hoje eu vou enumerar alguns aqui, eu até anotei numa folha para eu não... porque são muitas coisas, né? Então para que fique mais pontual. E um deles, né, que eu acho que muitas de nós temos, é o medo de adoecer. Além do medo de não dar conta, de achar que não fomos o suficiente, o tanto que nós fizemos, ou tudo que nós fizemos que foi o que nós dávamos conta, né? Não dava para fazer mais, não tinha mais 24 horas para que a gente pudesse fazer mais alguma coisa. Né? Mesmo porque no final da tarde nós já estamos esgotadas, o que nós queremos é deitar e tentar descansar um pouquinho. Mas além de todo esse sentimento que gera no final do dia, né, passa muitas outras coisas pela nossa cabeça. E uma delas é o medo de adoecer, né? Quem de nós não aqui já não sentimos medo de adoecer? Com quem que vai ficar o nosso filho? Imagina se eu tiver que ir para o hospital, com quem vai ficar? Quem vai cuidar? Quem vai dar conta do recado? Não é? Porque nós sabemos que muitas vezes temos um marido companheiro, mas o marido precisa trabalhar, não é? Então esse é um medo muito recorrente no meio de nós, mães atípicas. Outro medo que nós vivemos no nosso dia a dia também é o medo do preconceito, né? Passamos por muitos preconceitos e só quem vive sabe, né, do que eu tô falando. Então, às vezes você tem até insegurança de sair na rua, de ter uma vida social, porque o preconceito é muito grande. E quando há necessidade de você sair na rua, seja para levar ao médico, seja para ir dar uma vacina, seja para ir num supermercado, ainda assim nós esbarramos no preconceito da sociedade, e que são muitos. Existem muitas pessoas maravilhosas, pessoas receptivas, pessoas que compreendem, mas ainda existe muito preconceito e nós sabemos muito bem disso. Um outro medo, né, que não sei nem se seria um medo, mas é um sentimento muito ruim, é o da solidão. Porque a nossa busca, na maioria das vezes, já é uma solidão, né? É uma busca solitária. Só que aí o que acontece? Muitas de nós nos vemos excluída pelo marido, pelos
parentes, pelos amigos, né? Pelos vizinhos. E nos sentimos sozinhas muitas vezes, né? Com os nossos medos, com as nossas preocupações, com as nossas angústias, né? Com toda essa carga que nós carregamos. E isso também é muito ruim, é um sentimento muito ruim, quando você se sente sozinha diante de uma circunstância, diante de uma situação, principalmente como a que nós vivemos. Outra coisa que causa muito medo também, né, que foi que eu falei da gente fazer tudo que a gente faz e a gente às vezes se sentir culpada, sentir que nós não demos o nosso máximo, que a gente podia oferecer mais um pouquinho, né? Isso eu tô falando porque eu já senti muito que às vezes eu falo assim, olha, eu sempre falo que eu faço o meu melhor, né? O melhor que eu posso, mas às vezes eu também me cobro, tipo assim, olha, nossa, eu podia ter feito um pouco mais, talvez se eu tivesse, né, feito de outra forma. E junto com isso vem um outro medo, que é o medo de errar quando tomamos decisões. E aqui eu falo muito, gente, assim, ó, na questão, o que acontece? Nós temos que decidir não só por nós temos que decidir pelos nossos filhos, na maioria das vezes, porque a decisão está nas nossas mãos. Então, o medo da gente errar nas decisões que a gente toma para a vida dos nossos filhos é muito grande. Porque uma coisa é você tomar uma decisão na tua vida, né, para a tua vida, e não ser uma decisão tão acertada lá na frente. E você falar assim, poxa vida, né, eu podia ter feito diferente. Eu me ferrei porque eu tomei a decisão errada. Não é? A outra coisa é você decidir pela vida do outro. É uma responsabilidade muito, muito, muito grande. E aí, eu tenho uma dica para vocês. Só que essa dica eu vou dar só no final desse vídeo, que eu quero que você fique até no final. E eu quero também que você coloque aí qual que é teu medo, qual que é o teu sentimento que mais te atormenta aí. Eu enumerei esses porque eu acho que esses talvez sejam assim os que mais me pegam. E existe um outro medo, que é o medo de morrer. Quantas mãezinhas aí já não ouviram? Eu, pelo menos, já ouvi muito assim. Você já pensou se um dia você faltar, com quem vai ficar? Né? E aí, naquele momento, você sente aquele choque, né? Dá até aquele gelo por dentro, porque tipo assim, o que eu vou responder? Não sei, né? Eu não sei quando eu vou morrer, eu não sei o que vai ser o dia, não sei o que vai ser daqui de 5 segundos. Como que eu vou poder programar algo lá na frente, né? E lógico que eu já me peguei pensando nisso, já. Só que assim, uma das dicas que eu vou dar para vocês, quando vocês começarem a pensar nesse tipo de coisas, peça a Deus para que Ele tire esse pensamento da cabeça de vocês. Porque assim, ó, quando eu tenho algum insight desse e que vem na minha mente, meu Deus, se eu ficar doente, quem vai cuidar? Meu Deus, se eu morrer, quem vai cuidar? Eu sempre digo a seguinte frase: se Deus me concedeu a Laísa, com toda a particularidade dela, me deu capacidade para estar cuidando dela, porque toda a minha capacidade de cuidar da Laísa vem de Deus, não vem de mim não, porque eu sou humana como qualquer outra, eu tenho falha como qualquer outro, e eu sempre peço, né, Senhor, se o Senhor me deu essa capacidade, se o Senhor me deu essa tarefa, né, se o Senhor me confiou a Laísa, é porque o Senhor já tem tudo programado, tudo que vai acontecer e tudo da melhor forma possível, porque isso não está na minha mão.
não está nas minhas mãos. Eu não tenho capacidade para resolver isso. Entende o que eu tô falando? E é a mesma coisa em relação às decisões. Quando eu vou tomar alguma decisão que diz respeito à vida da Laísa, eu sempre primeiro peço a Deus: Senhor, me conduza para que eu tome a decisão que não seja a minha vontade, mas que sim, que seja a tua vontade, porque o Senhor sabe das necessidades, tanto da Laísa quanto as minhas, para que a decisão que eu tomar, ela seja acertada, né? Que ela seja a ideal para a vida da Laísa. Então, assim, o que eu quero falar para vocês nesse vídeo? Que apesar, né? Ela tá mexendo aqui no meu celular. Desculpa, gente. Apesar de todos esses medos, todas essas inseguranças que nós carregamos no nosso dia a dia, que às vezes se torna, se a gente permitir, se torna um fardo muito pesado, né? Sempre coloque nas mãos de Deus e nunca permita, para que justamente para você colocar nas mãos de Deus, para que você nunca permita que isso seja uma carga muito grande nas suas costas, porque Deus sabe tudo que nós precisamos, Deus sabe tudo que vai acontecer a cada segundo, né? Então, nada melhor do que colocar nas mãos dele. Seja qual for a tua religião, né? Acredite que há alguém superior a você e que esse alguém, ele é capaz de fazer maravilhas e realizar aquilo que muitas vezes não está nas nossas mãos, porque muitas decisões da vida dos nossos filhos não estão nas nossas mãos. Muitas coisas que nós nos cobramos, que nós poderíamos ter feito melhor, também não está nas nossas condições. Muitos dos preconceitos que nós vivemos também não depende de nós. Nós lutamos por uma inclusão, lutamos para não ter preconceito também. Só que da mesma forma que existem pessoas boas, existem pessoas más. E nós sabemos disso. E da mesma forma que existem pessoas receptivas aos nossos filhos, às deficiências, às dificuldades, existem pessoas também que são super preconceituosas. E que isso não cabe a nós, cabe a cada um que carrega o seu preconceito, que ele carregue e faça bom uso dele. Entendeu? Medo de adoecer, a gente tenta ter uma vida mais saudável possível, né? Pelo menos eu tento fazer isso, porque eu quero ter muitos e muitos e muitos anos de vida para cuidar da minha filha. Mas eu não sei o que Deus prepara para mim. Não sei. Eu simplesmente entrego e confio. E a mensagem que eu tenho para vocês, para passar para vocês hoje é essa. Simplesmente entrega, confia e viva. Viva cada momento que você puder. Principalmente os momentos de alegria, de felicidade, de amor, né? Porque é isso que nós vamos carregar. E é disso que nós precisamos de estar cheio. De amor, de paz, de felicidade, de humildade, de receptividade. E é isso. Então, que você, mesmo que você chegue exausta no final do dia, que você tenha certeza que você fez o seu melhor. E que Deus sabe disso. E que mesmo que você ainda assim acredita que você não deu o seu máximo, que o que você fez não foi o suficiente, você pode ter certeza que para Deus foi. E é isso que importa.
não importa o que o outro fala, não importa o que você, nem mesmo o que você está pensando. E continue firme, forte, confiante, cheio de fé. Porque é isso que vai nos levar a algo mais sublime. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que algo tenha feito sentido para você aí do lado. Fiquem com Deus e eu aguardo vocês no próximo vídeo.